Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje, minha gente, é dia de continuarmos a nossa leitura de Jeremias. No episódio de hoje, nós vamos ler Jeremias 17, 18, 19 e 20. E no final, nós vamos fazer a nossa análise de tudo que a gente vai estar lendo hoje, tá? Então, já te convido para você ficar com a gente até o final e abrir a sua Bíblia aí em Jeremias 17. Pecado e punição de Judá. O pecado de Judá está escrito com estilete de ferro, gravado com ponta de pedra nas tábuas do seu coração e nos chifres dos seus altares. Os seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes de Acerá, ao lado das árvores verdejantes, sobre os montes altos e sobre as montanhas do campo. As riquezas de vocês e todos os seus tesouros eu os darei como despojo, como preço por todos os seus pecados. Nos santuários locais, em toda a sua terra, você mesmo perdeu a posse da herança que eu tinha dado a você. Eu o farei escravo dos seus inimigos em uma terra que você não conhece, pois você acendeu a minha ira, que arderá para sempre. Assim diz o Senhor. Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, em uma terra salgada onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem que confia no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca e nunca deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. O homem que obtém riquezas por meios injustos é como a perdiz que choca ovos que não pôs. Quando a metade da sua vida tiver passado, elas o abandonarão, e no final ele se revelará um tolo. Um trono glorioso, exaltado desde o início, é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonarem sofrerão vergonha. Aqueles que se desviarem de ti terão o seu nome escrito no pó da terra, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu és aquele a quem louvo. Há os que vivem me dizendo: onde está a palavra do Senhor? Que ela possa se cumprir. Quanto a mim, não me apressei em te abandonar, deixando de ser teu pastor. Nem deixei o dia da aflição, bem o sabes. O que saiu dos meus lábios está diante de ti. Não sejas motivo de pavor para mim. Tu és o meu refúgio no dia da desgraça. Que os meus perseguidores sejam envergonhados, mas não eu. Que eles sejam aterrorizados, mas não eu. Traz sobre eles o dia da desgraça. Destrói-os com destruição dobrada. A guarda do sábado. Assim me disse o Senhor: vá colocar-se à porta do povo, por onde entram e saem os reis de Judá. Faça o mesmo em todas as portas de Jerusalém. Diga-lhes: ouçam a palavra do Senhor, reis de Judá, todo o Judá e todos os habitantes de Jerusalém, vocês que passam por estas portas. Assim diz o Senhor: por amor à vida de vocês,
tenham o cuidado de não levar cargas, nem de fazê-las passar pelas portas de Jerusalém no dia de sábado. Não levem cargas alguma para fora de casa, nem façam nenhum trabalho no sábado, mas guardem o dia de sábado como dia consagrado, como ordenei aos seus antepassados. Contudo, eles não me ouviram, nem me deram atenção. Foram obstinados e não quiseram ouvir nem aceitar a disciplina. Mas, se vocês tiverem o cuidado de me obedecer, declara o Senhor, e não fizerem passar carga alguma pelas portas desta cidade no sábado, mas guardarem o dia de sábado como dia consagrado, deixando de realizar nele todo e qualquer trabalho, então os reis que se assentarem no trono de Davi entrarão pelas portas desta cidade em companhia dos seus conselheiros. Eles e os seus conselheiros virão em carruagens e cavalos, acompanhados dos homens de Judá e dos habitantes de Jerusalém, e esta cidade será habitada para sempre. Virá gente das cidades de Judá e dos povoados ao redor de Jerusalém, do território de Benjamim e de Cefelá, das montanhas e do Neguebe, trazendo holocaustos e sacrifícios, ofertas de cereal, incenso e ofertas de ação de graça ao templo do Senhor. Mas, se vocês não me obedecerem e deixarem de guardar o sábado como dia consagrado, fazendo passar cargas pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, porei fogo nas suas portas, que consumirá os seus palácios e que não se apagará. Jeremias 18. Na casa do oleiro. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-se-me a palavra. Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Com barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém: assim diz o Senhor: estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, converta-se cada um de seu mau procedimento e corrija a sua conduta e as suas ações. Mas eles responderão: não adianta, continuaremos com os nossos próprios planos. Cada um de nós seguirá a rebeldia do nosso coração mau. Portanto, assim diz o Senhor: perguntem entre as nações se alguém já ouviu uma coisa dessas. Coisa tremendamente horrível fez a Virgem Israel. Poderá desaparecer neve do Líbano e das suas encostas rochosas? Poderão parar de fluir suas águas frias vindas de lugares distantes? Contudo, o meu povo esqueceu-se de mim. Queimam incenso a ídolos inúteis e os fazem tropeçar em seus caminhos e nas antigas veredas, para que andem em desvios em estradas não aterradas. A terra deles ficará deserta e será tema de permanente zombaria. Todos os que por ela passarem ficarão chocados e balançarão a cabeça. Como o vento leste, eu o dispersarei diante dos inimigos e lhe mostrarei as costas e não o rosto,
no dia da sua derrota. Então disseram: Venham, façamos planos contra Jeremias, pois não cessará o ensino da lei pelo sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a mensagem do profeta. Venham, façamos acusações contra ele e não ouçamos nada do que ele disser. Atende-me, ó Senhor, ouve o que os meus acusadores estão dizendo. Acaso se paga o bem com o mal? Mas eles cavaram uma cova para mim. Lembra-te de que eu compareci diante de ti para interceder em favor deles, para que desviasses deles a tua ira. Por isso, entrega os filhos deles à fome e ao poder da espada, que as suas mulheres fiquem viúvas e sem filhos, que os seus homens sejam mortos e os seus rapazes sejam mortos à espada na batalha. Seja ouvido o grito que vem de suas casas quando repentinamente trouxeres invasores contra eles, pois cavaram uma cova para me capturarem e esconderam armadilhas para os meus pés. Mas tu conheces, ó Senhor, todas as suas conspirações para me matarem. Não perdoes os seus crimes, nem apagues de diante da tua vista os seus pecados. Sejam eles derrubados diante de ti, age contra eles na hora da tua ira. Jeremias 19. O vaso quebrado. Assim diz o Senhor: vá comprar um vaso de barro de um oleiro. Leve com você alguns anciãos do povo e dos sacerdotes. Vá até o vale de Ben-Rimom, perto da entrada da porta dos cacos, e proclame ali as palavras que eu disser a você. Diga: ouçam a palavra do Senhor, reis de Judá e habitantes de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: trarei sobre este lugar desgraça, tal que fará retinir os ouvidos daqueles que ouvirem isso, porque eles me abandonaram e profanaram este lugar, oferecendo sacrifícios a deuses estranhos, que nem eles, nem os seus antepassados, nem os reis de Judá conheceram. Além disso, encheram este lugar com o sangue de inocentes. Construíram nos montes os altares dedicados a Baal, para queimarem os seus filhos no fogo como holocaustos oferecidos a Baal, coisa que não ordenei, nunca falei, nem jamais me veio à mente. Por isso, certamente vem dias, declara o Senhor, em que não mais chamarão este lugar Tofete ou Vale de Ben-Hinnom, mas Vale da Matança. Anularei neste lugar os planos de Judá e de Jerusalém. Eu os farei morrer à espada diante dos seus inimigos, pelas mãos daqueles que os perseguem, e darei os seus cadáveres como comida para as aves dos céus e os animais da terra. Farei que esta cidade fique deserta e seja tema de zombaria. Todos os que por ela passarem ficarão chocados e zombarão de todos os seus ferimentos. Eu farei que comam a carne dos seus filhos e das suas filhas, e cada um comerá a carne do seu próximo, por causa do sofrimento que os inimigos que procurarem tirar-lhes a vida lhes infligirão durante o cerco. Depois, quebre o vaso de barro diante dos homens que o acompanharem e diga-lhes que assim diz o Senhor dos Exércitos: como se quebra um vaso de oleiro que não pode ser mais restaurado, assim quebrarei este povo e esta cidade, e os mortos serão sepultados em Tofete, por não haver mais lugar para sepultá-los. Assim, farei a este lugar e aos seus habitantes, declara o Senhor. Tornarei esta cidade como Tofete, como em Tofete, assim as casas de Jerusalém e os palácios reais de Judá serão profanados. Todas as casas em cujo terraço queimaram incenso a todos os corpos celestes e derramaram ofertas de bebidas aos seus deuses estrangeiros. Então
Jeremias voltou de Tofete, local para onde o Senhor o enviara a profetizar, e entrando no pátio do templo do Senhor, disse a todo o povo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Ouçam, trarei sobre esta cidade e sobre todos os povoados ao redor todas as desgraças contra eles anunciadas, porque se obstinaram e não quiseram obedecer às minhas palavras. Jeremias 20. Jeremias e Passur. Quando o sacerdote Passur, filho de Imer, o mais alto oficial do templo do Senhor, ouviu Jeremias profetizando essas coisas, mandou espancar o profeta e prendê-lo no tronco que havia junto à porta superior de Benjamim, no templo do Senhor. Na manhã seguinte, quando o Passur mandou soltá-lo do tronco, Jeremias lhe disse: O Senhor já não o chama Passur, e sim Magor-Missabib. Pois assim diz o Senhor: Farei de você um terror para si mesmo e para todos os seus amigos. Você verá com os próprios olhos quando eles forem mortos à espada dos seus inimigos. Entregarei todo o povo de Judá nas mãos do rei da Babilônia, que os levará para a Babilônia e os matará à espada. Eu entregarei nas mãos dos seus inimigos toda a riqueza desta cidade, toda a sua produção, todos os seus bens de valor e todos os tesouros dos reis de Judá. Levarão tudo como despojo para a Babilônia. E você, Passur, e todos os que vivem em sua casa irão para o exílio para a Babilônia. Lá vocês morrerão e serão sepultados. Você e todos os seus amigos a quem você tem profetizado mentiras. A queixa de Jeremias. Senhor, tu me enganaste e eu fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro, todos zombam de mim. Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Mas se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome. É como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. Ouço muitos comentando, terror por todos os lados. Denunciem-no, vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos estão esperando que eu tropece e dizem, talvez ele se deixe enganar. Então nós o venceremos e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo, como um forte guerreiro. Portanto, aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. O seu fracasso lhes trará completa vergonha, e a sua desonra jamais será esquecida. Ó Senhor dos exércitos, tu que examinas o justo e vês o coração e a mente, deixa-me ver a tua vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa. Cantem ao Senhor, louvem o Senhor, porque ele salva o pobre das mãos dos ímpios. Maldito seja o dia em que eu nasci, jamais seja abençoado o dia em que minha mãe me deu à luz. Maldito seja o homem que levou a notícia a meu pai e o deixou muito alegre quando disse: Você é pai de um menino. Seja aquele homem como as cidades que o Senhor destruiu sem piedade, que ele ouça gritos de socorro pela manhã e gritos de guerra ao meio-dia. Mas Deus não me matou no ventre materno, nem fez da minha mãe o meu túmulo, e tampouco a deixou permanentemente grávida. Por que saí do ventre materno? Só para ver dificuldades e tristezas e terminar os meus dias na maior decepção? E assim nós terminamos a nossa leitura de hoje. Uma leitura até que um pouco diferente das leituras anteriores aí de Jeremias, né? E nós começamos ali, né, falando sobre o capítulo 17, o pecado e a punição de Judá. Aqui já no versículo 1 mesmo, a gente já vê o Senhor, né, falando sobre aonde já estava escrito esse pecado de Judá. Judá não estava cometendo pecadinhos, né, não estava
fazendo coisinhas, não. O pecado de Judá está escrito com estilete de ferro, gravado com ponta de pedra nas tábuas do seu coração e nos chifres dos seus altares. Os seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes de Acerá, ao lado das árvores verdejantes sobre os montes altos. Então aqui mostra muito o Senhor mostrando ali para Jeremias, né, que olha, já está realmente perdido. E isso não difere muito dos episódios passados, né? Quando Jeremias tentava até um tanto interceder pelo povo de Judá, e o Senhor de novo mostrava para Jeremias, né? Eles estão perdidos, está gravado já no coração o mal, eles maquinam o mal, né? Eles fazem até ofertas dos próprios filhos para esses deuses que eles nem conhecem. E aí ele mesmo continua ali, né, no versículo 4. Você mesmo perdeu a posse da herança que eu tinha dado a você. Eu o farei escravos dos seus inimigos em uma terra que você não conhece, pois você acendeu a minha ira, que arderá para sempre. Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto e não verá quando vier algum bem. E aqui ele mostra muito sobre onde estava também a confiança, né, de Judá, que eles estavam realmente perdidos, eles se esqueceram do Senhor, né? Ele era para estar sempre junto, assim como a gente leu, né, no episódio anterior, como um cinto de linho para ficar amarrado ali na cintura, seria utilizado sempre, seria útil para sempre. Mas Judá não ficou agarrado junto do Senhor sempre, né? Judá se esqueceu, né? Vamos dizer assim, guardou o Senhor lá e foi fazer outras coisas, foi confiar em outros ídolos, ídolos que eles mesmos construíram ou parcerias que eles fizeram com outros reis, né? E ali o Senhor está falando, maldito é o homem que confia em outro homem, né? E depois ele vem no versículo 7, mas bendito é o homem que confia no Senhor, cuja confiança nele está. Que era o que o Senhor a todo tempo, né, estava desejando com o povo ali, que eles confiassem apenas no Senhor, né? E depois ele vem colocando, né, sobre o coração também, né? Essa é uma parte que eu gosto muito, porque ele fala sobre as nossas atitudes vindas do coração e a todo momento ele relata, né, que Judá erra, que Judá se perde por conta do coração mau. Então ele coloca até no versículo 9: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? E aí ele continua até no versículo 10, né? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Então, ele até fala, né, em outras passagens bíblicas, sobretudo, guarde o seu coração, que é de onde provém vida, e vida em abundância, né? E por meio do coração, né, que ele, eu desejo tal coisa, eu quero isso, é onde a gente também se perde, né? Se esquece dos nossos princípios, muitas das vezes, e vai pelos nossos desejos, e esses desejos provêm do nosso coração, que está ali olhando, né, o outro, igual no caso aqui, né, de muitos reis, olhava, vamos dizer, a Síria, confiava mais na Síria porque ele estava olhando e via o porte, né, de exércitos que a Síria teria e poderia protegê-los. Então eles preferiam fazer alianças com a Síria do que mesmo relembrar do Senhor, né, retirar o Senhor ali daquela fenda da pedra que eles deixaram guardado e voltar a cultuar o Senhor. Eles não faziam isso. Eles queriam ir pelo coração enganoso deles, né? E ali, depois ele vem no versículo, né, 14 a 18, falando sobre uma oração, né? Jeremias ora pela libertação. E essa libertação já não é mais para o povo de Judá, é a libertação própria dele, né? Mostrando ali para que o Senhor cure ele, né? Ele fala assim: cura-me, Senhor, e serei curado.
Salva-me e serei salvo, pois tu és aquele a quem louvo. E ali essa é uma passagem, né, onde mostra muito sobre um coração aquebrantado de Jeremias pelo Senhor, né? Um coração aonde confia somente no Senhor. É de onde, né, provém a força de Jeremias, né? Então eu acho muito bacana é, toda essa passagem ali, né? Que quanto a mim, me apressei em ser um pastor para seguir a ti. Não desejei o dia da aflição. Tu sabes, o que saiu dos meus lábios estava correto perante ti. Porque muitas pessoas estavam criticando Jeremias, né, pelas palavras duras que ele estava falando. Mas Jeremias vem e mostra para o Senhor: olha, Senhor, perante o Senhor, tudo que eu disse estava certo, porque foi o Senhor que me ordenou, né, que me conduziu para falar essas coisas. E ali mostra bem essa devoção e essa ajuda apenas do Senhor que Jeremias desejava, né? E depois a gente foi ali do versículo 19 até o 27 falando sobre uma santificação do Shabat. E nesse momento, né, dessa passagem, a gente vê muito como realmente o povo estava perdido. Eles não mais guardavam o sábado. Durante todas as nossas leituras também, a gente vê que duas ordenanças do Senhor era algo que ele não abria mão, né? Ele desejava que era a festa da Páscoa, né? Vocês comemorarem a Páscoa e o Shabat, que era aqui, né, nessas traduções, são sábado, você guardar o sábado. Esse sábado é para você não fazer nada, nem trabalho, nem colher, nem plantar, nada, é para você resguardar o seu sábado, né? Guardar o seu sábado para o Senhor. E aqui o povo não estava fazendo isso, o povo estava carregando, né? Carregando cargas, entrando pelas portas da cidade. E aqui o Senhor mesmo adverte, né, esse povo: olha, não faça isso. Parem de carregar cargas, né? Guardem o sábado para mim. Porque se vocês não fizerem isso, continuarem fazendo isso, né? Eu vou descer fogo nessas portas de Jerusalém, né? E aí, só que ele também faz e se vocês guardarem o sábado e cultuarem ele, né? Eu já estarei com você. Então se vocês continuarem carregando a carga, eu vou destruir, eu vou descer fogo. Agora, se vocês pararem com a carga, né, eu estarei junto de vocês, né? Então aqui mostra muito que mesmo assim o Senhor ainda tem misericórdia por aquele povo. E depois a gente vai ali, né, para o capítulo 18, que fala na casa do oleiro, né? E daí Deus fala para Jeremias, para ele ir até uma casa de um oleiro, que ali Deus vai falar com ele. E quando Jeremias chega na casa de um oleiro, é muito legal da gente ver, acredito que alguns já viram vídeos, né, como que é quando você constrói um barro. Então tem uma roda que fica rodando ali, você põe o barro e vai moldando esse barro. E quando você não gostou, você amassa tudo e constrói outro novamente, né, enquanto a roda tá ali sendo feita. E é nessa visão, né, que Jeremias está tendo ali do oleiro trabalhando, que Deus fala com ele, fala assim: você acha que eu não sou capaz, né, de construir um vaso e de repente destruir esse vaso, né? Se eu vejo que esse vaso não está me obedecendo, se eu vejo que esse vaso está fora totalmente das condutas, eu posso simplesmente, tipo assim, desfazer e fazer outro, né? A gente tem até uma passagem no Novo Testamento que fala assim: cabe agora o vaso achar que é maior que o oleiro, né? Então, assim, a gente tem que ter a noção de que o oleiro, né, é Deus e o vaso somos nós, né? Então, ele faz, ele constrói as nossas vidas, né? Ele faz ali, cuida do povo de Israel, cuida da igreja, mas a partir do momento que ele vê que esse povo não está sendo obediente a ele, que não estão tendo as condutas corretas ali, ele pode simplesmente destruir. Da mesma forma que ele fala no versículo 9: e se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Aqui a gente vai ver também muito, quando eu leio isso, eu entendo também sobre a Babilônia, porque Deus vai, né, edificar a Babilônia, vai fazer a Babilônia crescer,
e vai ter um momento que a Babilônia vai estar com o ego tão inflamado que ele também vai destruir a Babilônia, e tá tudo bem, né? Então aqui é mesmo assim, Deus falando para Jeremias, através dessa visão que ele estava tendo ali, né? Vendo um oleiro trabalhando. E ali ele continua no versículo 13, né? Portanto, assim diz o Senhor, pergunte para as pessoas sobre as coisas, né? Os mistérios que existem na terra, né? Então ele fala assim, poderá desaparecer a neve do Líbano de suas encostas rochosas? Poderão parar de fluir as águas frias vindas de lugares distantes? Então, tipo assim, olha quantas coisas maravilhosas, né? Ele até coloca ali no comecinho, pergunte entre as nações se alguém já ouviu uma coisa dessas. Coisa tremendamente horrível fez a Virgem Israel. E daí ele fala sobre ali alguns mistérios, né? Como ter neve, né, ali no Líbano. E depois no versículo 15 ele coloca: contudo, meu povo esqueceu-se de mim. Queimaram incenso a ídolos inúteis que os fazem tropeçar em seus caminhos e nas antigas veredas. E daí ali ele vem falando também sobre a destruição que vai vir, né? Sobre o povo ali, o restante de Israel, né? E dali no versículo 18, Jeremias começa a falar sobre o que o povo está fazendo com ele, né? Que o povo está criando planos para destruir ele, que o povo está censurando ele, está querendo, né, acabar com a mensagem que ele estava pregando, que era uma mensagem bem complicada, né? Essa era uma mensagem dolorosa, e o povo queria fazer ele acabar com ele, né? E aqui ele no versículo 19 ele coloca: atende-me, ó Senhor. Essa daqui é a própria fala de Jeremias para com Deus, né? Ouve o que os meus acusadores estão dizendo. Acaso se paga o bem com o mal? Então, tipo, Jeremias está falando, poxa, eu estou fazendo bem, eu estou alertando o povo, e agora eles querem, tipo, acabar com a minha vida, né? Querem, vamos fazer um plano aí para cessar o ensino desse tal de Jeremias. Então, o que a gente pode fazer com ele, né? E Deus está falando, tipo, poxa, eu estou aqui ajudando o povo, querendo bem para o povo, e eles querem me pagar com mal. E daí ali no versículo 21 é como Jeremias já falasse, olha Deus, que caia sobre ele a ira que o Senhor já tinha prometido, né? Então a gente leu no episódio anterior que Deus falou, olha Jeremias, fica tranquilo, que esse povo aí, os falsos profetas, quem está falando coisas contra você, eu tenho uma ira guardada a eles. E no versículo 21 a gente vê Jeremias já falando, por isso, entrega os filhos deles à fome e ao poder da espada, que as suas mulheres fiquem viúvas e sem filhos, que os seus homens sejam mortos. Então, do 21 em diante, você já vê, tipo, Jeremias, tipo, irado, falando, ó, Senhor, é verdade aquilo lá mesmo. Então, faça, derrama aquela sua ira que o Senhor tem contra eles, né? E depois, né, a gente foi ali para Jeremias 19, falando sobre o vaso quebrado. No 18 era sobre essa construção desse vaso, né? Agora aqui o Senhor já pede para Jeremias carregar um vaso, né? Ele fala até no início ali: vá e compre um vaso de um oleiro. Leve com você alguns anciãos do povo e dos seus sacerdotes, e vá até o vale de Ben-Hinnom, perto da entrada da porta do Cacos, e proclame ali as palavras que eu disser a você. Então, aqui por esse início, dá para a gente desenhar como que estava sendo esse cenário, né? Jeremias com um vaso de barro no colo ali, vamos dizer assim, né? Dentro de uma cidade. E ali ele começa a proclamar, né? Chamando, ouçam a palavra do Senhor, reis de Judá e habitantes do Jerusalém. E ali ele começa a falar. Era assim que o Senhor usava, né, Jeremias? Então, dá para entender um pouco do que o Jason até falou aqui pelo capítulo 18, né? Que o povo já estava ficando irado com Jeremias, porque quando Jeremias parava e ia falar, não era nada assim, nossa, vocês são super bons, meu Deus do céu, Deus vai vir aqui chuvas de bênção para você. Não, quando Jeremias aparecia e abria a boca, né? Era sempre para profetizar o que estava por vir. E relembrando, aqui nesse momento ainda não tinha acontecido total exílio, né? Jerusalém, né, foi a última cidade ali a ser habitada, né? Jerusalém que fica ali dentro de Judá. Então, por isso que a todo momento aqui ele está proclamando Judá, Jerusalém, porque eram os últimos ali para irem para o exílio, né? E aqui ele fala muito sobre a palavra do Senhor para aquele povo, né?
fala assim, ó, vocês me abandonaram e profanaram este lugar, oferecendo sacrifícios a deuses estranhos, que nem eles, nem os seus antepassados, nem os reis de Judá conheceram. Além disso, encheram este lugar com sangue inocente. E ali ele continua, né, falando que realmente o povo, no lugar santo, eles estavam construindo altares a Baal. E isso a gente também já viu em episódios anteriores, que alguns reis pegava e criava santuários ali, né, altares idólatras para outros deuses, junto com o do Senhor. Então isso daí seria realmente uma profanação para Deus, né? E depois ele continua, né, falando sobre como estava, né, o lugar e principalmente ali, né, Ben-Rinom e Tofete, eles não iriam mais chamar desse nome, seriam Vale da Matança, porque era naquele lugar também que o povo estava fazendo oferta dos próprios filhos, né? Então ele coloca ali: anularei neste lugar os planos de Judá e de Jerusalém. Eu os farei morrer à espada diante dos seus inimigos, pelas mãos daqueles que os perseguem, e darei os seus cadáveres como comidas para as aves dos céus e os animais da terra. E essa mesma passagem a gente leu também ontem, né, na episódio anterior, falando sobre o Senhor dar de comida, né, para as aves selvagens e animais selvagens, o próprio povo. E isso soa até um tanto pesado, né? Como que vai fazer isso? Mas ele sempre coloca isso meio junto com as atitudes que o povo estava tendo, que uma delas era essa parte de ofertar o próprio filho, né? Então, ele até coloca, né, depois no versículo 8, o que ele vai estar fazendo com aquela cidade, né? Que ele vai deixar aquela cidade deserta, que as pessoas vão passar por ali e vai se chocar. Tipo, o que é isso? O que aconteceu com Jerusalém, né? O que aconteceu com tudo isso daqui, né? Então vai ser um motivo de zombaria. E por que vai ser esse motivo de zombaria, né? Essa destruição toda? Porque quando acontecer realmente o exílio, né? Quando for dado esse start para o exílio ali de Jerusalém, que é a última cidade, ela era toda fortificada com muros, né? Então era até difícil de se entrar. E o povo que iria invadir, né, Jerusalém vai fazer um cerco. Tanto é que ele coloca ali, né? Infligirão durante o cerco. E fará o quê? Eles vão comer a carne do seu próximo por causa do sofrimento dos inimigos. Então, os inimigos vão cercar toda Jerusalém durante 4 anos e eles vão ficar sem comida, porque eles precisavam comprar comida também, né? E ali, por eles estarem cercados, eles não poderiam sair. E aí, o que ia acontecer? O versículo 9 diz, né? Eu farei com que comam carne dos seus filhos e das suas filhas, e cada um comerá a carne do seu próximo. Isso para tentar sobreviver, né? Então ali vai ser uma real destruição, né? E aí no versículo 10 ele pede, né? Jeremias, daí você quebra o vaso, né? Diante dos homens que o acompanharem e diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos. Como se quebra um vaso de oleiro que não pode ser mais restaurado, assim quebrarei este povo e esta cidade, e os mortos serão sepultados em Tofete, por não haver mais lugar para sepultá-los. E aí, né, depois dessa profecia ali, né, para Jerusalém, o que vai acontecer com esse cerco, né? Jeremias volta para Tofete e profetiza ali também, né, entrando no pátio do templo do Senhor. Então, no pátio do templo do Senhor, Jeremias abre a boca e fala: ouçam, trarei sobre esta cidade, sobre todos os povoados ao redor, todas as desgraças contra eles anunciados, porque se obstinaram e não quiseram obedecer às minhas palavras. Então ali parece que realmente o Senhor estava mandando Jeremias a vários cantos e a vários povoados proclamar, né? Para quando realmente acontecer o cerco e quando tiver as coisas acontecendo, o povo lembrar e falar assim: bem que Jeremias já havia avisado, né? E por último, né, ali no capítulo 20, é doloroso da gente ver o que acontece ali com Jeremias, né?
Porque terminando essa parte que a Sayuri falou, né, que ele tá ali falando dentro do templo do Senhor, fala que no capítulo 20 fala que Passur, o mais alto oficial do templo do Senhor, ouviu Jeremias profetizando essas coisas e mandou espancar o profeta e prendê-lo no tronco que havia junto à porta superior de Benjamim, no templo do Senhor. Então, assim, Jeremias foi para falar com o próprio povo de Deus, né, tentar salvar o próprio povo de Deus, e o próprio oficial, o mais alto oficial do templo do Senhor, manda prender e espancar ele, né? Então, ali depois dele ser espancado, Jeremias ainda fala, né, vira para ele e fala: "Olha, seu nome não é mais Passur, e agora é Magor Missabib. E cairá, né? E ele fala assim: cairá sobre você a ira do Senhor, e farei de você dele. E ele vem falar um terror para si mesmo, para todos os seus amigos. Você vai ver seus amigos morrer na espada, você será preso, você vai para a Babilônia. Então ele, tipo assim, caiu sobre, ainda, né? É isso legal da gente ver e entender, caiu sobre Passur essa ira, porque realmente era um homem ali que era para servir a Deus também, né? E ele quem manda prender o profeta ali de Deus que estava proclamando as palavras de Deus. E no versículo 7 em diante vem começando a falar sobre a queixa de Jeremias. E é legal da gente ver, né? Porque, tipo assim, Jeremias não foi preso por um outro soldado de um outro, né, sei lá, de um outro comando ou tipo da própria Babilônia. Não, ele foi preso pelo próprio povo ali, na Um qual sacerdote. então era complicado isso, né? Então ele começa ali: Senhor, tu me enganaste e eu fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Fui ridicularizado o dia inteiro. Todos zombam de mim, né? Então ele fala: Olha, Senhor, eu não sei mais o que fazer, eu tô cansado. Eu só venho falando sobre desgraça, sobre ira do Senhor, sobre destruição. E parece que eu tô sendo enganado, porque eu falo e ninguém me escuta. Todo mundo fala que o que eu estou fazendo é errado, né? E eu queria ficar calado, eu não queria mais falar nada. Eu tô sendo, tipo assim, eu tô cansado, eu tô sendo enganado. Tudo que eu falo ainda nada acontece, eu só sofro e eu queria ficar calado, né? E só que daí ali no versículo 9 ele fala: Mas a tua palavra é como um fogo que arde em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto, tentando contê-lo, já não posso mais. Ouço muitos comentando, né, terror por todos os lados, né, denunciem esse cara aí, ele só fala sobre terror, terror, mas mesmo que eu queira aprender essas palavras dentro de mim, mesmo que eu não queira mais falar sobre elas, isso é como um fogo ardendo no meu coração, na qual eu tenho que soltar elas, né? E ali no versículo 11 ele fala: O Senhor está comigo como um forte guerreiro. Portanto, aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. E daí ali já começa, né, assim, uma mudança, vamos dizer, um lado de Jeremias tentando reter, né, e triste pelo que está acontecendo e desanimado também, mas logo depois ele fala: Olha, Vamos louvar. vamos louvar porque o Senhor está comigo, eu acredito no Senhor, o Senhor é o Senhor dos exércitos, né? O Senhor examina o justo, vê o coração e a mente, isso é ali no versículo 12, né? E então ele volta e fala assim: Olha, Senhor, eu sei que é um momento complicado, eu sei que o Senhor está comigo, então vamos lá, né? Então ali no versículo 3 ele já coloca: cantem ao Senhor, louvem ao Senhor. E logo depois, antes de terminar, né, do versículo 14 em diante, você vê assim Jeremias falando: Olha, Senhor, maldito seja o dia em que eu nasci, né? Jamais seja abençoado o dia que minha mãe me deu à luz. O dia que avisaram meu pai que havia um menino e tal. E isso daqui tipo assim, Jeremias falando: Deus, por que que eu vim nessa era de destruição? Por que que eu tive que nascer nesse momento aqui que tudo tá errado e que eu ainda tenho que ser, tipo assim, a boca do Senhor aqui na terra, né? Eu que tenho que ser o enviado pelo Senhor, eu que tenho que ser o profeta. Tipo, olha, eu sei que o Senhor está comigo, eu louvo o Senhor, amo a sua vida, né? Canta ali ao Senhor, mas eu preferia nem ter nascido nesse momento de só desgraça, né? Então a gente tem que entender que isso tudo é uma fala de Jeremias logo após ele ser preso pelo próprio povo ali que era do templo do Senhor, né? E aqui, né, por esse momento aqui de Jeremias, nessa parte dele falando, né, sobre com o Senhor, né,
é um momento bem de desabafo e dá para trazer muito assim para nós cristãos, né? Às vezes a gente passa por alguns momentos ruins e a gente começa a condenar o Senhor, mas depois lembra, eita, mas ele é pai, né? O Senhor sabe de todas as coisas. Aí você começa a louvar, daí depois você fala assim, mas Senhor, nossa, mas tá muito difícil e tudo mais. Então aqui também traz pra gente até um pouco de conforto para essas nossas atitudes, que não é que não está errada, tá errada, tá? Mas mostra também que até quem caminha juntinho ali com o Senhor, seguindo o propósito dele, também tem esses altos e baixos, e tá tudo bem. O que não pode é nesses momentos de baixa, você se esquecer do Senhor e virar as costas e, Senhor, tchau, eu não quero mais nada. Estando com o Senhor eu sofro, e sem o Senhor eu sofro, então eu prefiro não estar. Então isso é o errado, sabe? Então aqui, por mais que ele não estava querendo mais proclamar, porque até os amigos viraram as costas e as pessoas estavam perseguindo e cavando até covas para ele, né? Mesmo assim ele ainda falava, olha, mas a tua palavra queima, né? Então assim, parece que para um profeta, o que o Senhor tem para falar, o Senhor vai incomodando, que a pessoa não consegue mais nem conter, ele precisa falar, né? Então é um mover meio sobrenatural mesmo, né? Mas que a gente também sempre lembre, né? Quando algo nos incomodar, até mesmo durante um culto, né? Assim, nossa, você chegou do lado de um irmão e você precisa falar. Não fica assim, né? Se segurando ou falando assim, nossa, mas eu nem conheço. O que eu vou falar? Não é o que você vai falar, é o que o Espírito Santo quer te usar. Então a gente precisa estar disponível. Vai doer, às vezes você pode estar falando alguma coisa que não vai alegar aquela pessoa, tudo bem, mas fale em nome do Espírito Santo, né? Se é isso que está te incomodando. Porque para a pessoa vai fazer sentido. Aqui para eles, vamos dizer assim, naquele momento, não estava alegrando porque eles também tinham consciência das atitudes erradas que eles estavam fazendo. Porque se eles fossem tocados mesmo, né, seria igual ali em Nínive, né? Se arrependeria, rasgariam as vestes e voltariam ao Senhor, mas eles estavam tão perdidos e o coração tão mal que nem as palavras de Jeremias era capaz de ajudar. Então, traz também para você que às vezes está ajudando alguém, falando, orientando, né? Sendo ali um pouco de exemplo de Jesus na vida daquela pessoa e aquela pessoa às vezes nem te escuta, ela só quer falar ou você dá conselho, a pessoa faz totalmente errado. Calma, não está acontecendo só com você. Olha só, Jeremias era usado, falava as palavras do Senhor e as pessoas nem ouviam. Então, só fala, né? Fale, haja, se deixa ser movido pelo Espírito Santo, que vai estar acontecendo alguma coisa no coração dessas outras pessoas, né? E acho que é isso que a mesmo. gente tem para compartilhar com vocês. Já te convido aí para curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar seu sininho para estar conosco amanhã, né? Continuando essa leitura aqui de Jeremias, que amanhã vai ser Jeremias 21, 22, 23 e 24. Ainda não aconteceu o exílio aqui do povo de Jerusalém, então esteja conosco amanhã, viu? Um beijo e Tchau! tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!